Bom dia a todos. Eu sou a Natália Valmórbida, membro do Departamento de Desenvolvimento da RH. E em nome da RH Serrana, eu quero agradecer a presença de todos e dar as boas-vindas a vocês. Quero também agradecer aos nossos patrocinadores de gestão que estão conosco no dia a dia da associação, que é a Advance, o Círculo Saúde, a Detela, a Emercor, Marco Polo, Metadados, ProAlt, Protesul, empresas Randon, Rodóio, Cimex e UX. A RH Serrana busca atender às necessidades dos seus associados e comunidade. E pensando no momento que seguimos vivendo, onde muitos tiveram que adaptar e reestruturar sua rotina para seguir com suas atividades, abordaremos nesta manhã uma temática de muita importância: a nutrição no teletrabalho. Agradecemos em especial a Carol Rosa, gestora e nutricionista da Detela, por dedicar o seu tempo e compartilhar conosco seu conhecimento e suas dicas. A Carol vai nos ajudar a organizar uma rotina de teletrabalho diante das modificações e alterações causadas pela pandemia. Lembramos que as perguntas podem ser feitas abrindo o microfone ou pelo chat, como preferirem. Então, eu passo a palavra para a Carol, que vai dar início à palestra. Carol, é contigo. Então, bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, eu me chamo Caroline, sou funcionária da empresa Detela. E hoje eu vim trazer um pouquinho desse assunto que é o teletrabalho para a gente discutir um pouquinho sobre ele, né? Então, é um prazer compartilhar esse momento com vocês. Para quem não conhece, então, a Detela é uma empresa de restaurantes empresariais, né? E eu acho de extrema importância a gente começar falando o quanto que é importante nós nos sentirmos bem no ambiente de trabalho, né? Onde nós trabalhamos, enfim. E apostar na empresa que trabalhamos, né? Confiar, se sentir bem. Então, vamos lá. Sou formada pela Universidade de Caxias do Sul e nós estamos abertos. Então, se vocês tiverem... Oi? A tua câmera está desligada. Deixa eu ver, só um minutinho. Aí, agora apareceu, né? Agora tá aparecendo. Todo mundo tá vendo, Nath, aí os slides? Então tá. Então vamos lá. Hoje, então, a gente trouxe algumas pautas para falar com vocês, né? O quanto a gente vem trazendo esse ajuste na nossa rotina, tendo que escolher um novo ambiente de trabalho, planejar refeições novas. Então, como é que a gente adapta isso de fazer em casa os nossos planos alimentares, né? A ansiedade, a compulsão alimentar que a pandemia vem nos trazendo, a hidratação, e a gente vai falar sobre algumas dicas de como melhorar as nossas receitas, né? Então, eu acredito que a gente vem enfrentando um momento ímpar, né? Passamos por um ano completamente diferente de todos que a gente vinha convivendo. E, enfim, o home office, né? O que é o teletrabalho, então? As dificuldades que a gente tem que se adequar a um local de trabalho, os nossos ajustes de rotinas que a gente vem tendo que adequar, né? O horário exclusivo de trabalho, então as refeições, os cuidados com os nossos familiares, as nossas atividades cotidianas, como que a gente faz para agregar tudo isso no nosso dia a dia. E surge um momento que a gente não cria uma rotina de trabalho dentro do home office, a gente não permite que o nosso cérebro ele pratique a adaptação, né? E através disso começam a surgir os desafios do teletrabalho, de quem está trabalhando diretamente de casa, principalmente, né? No caso do home office, então, a zona de conforto acaba sendo justamente a nossa casa. E aí a gente encontra dificuldade com o tempo, entre o ajuste de rotina e o estresse com as atividades domésticas e mais as da empresa, o excesso de atividades, então, né? Como conciliar a sobrecarga
e as atividades, enfim, e a comodidade, né, que é a facilidade e a praticidade de nós estarmos em casa e ajustar a nossa rotina de trabalho perante a isso. O ambiente de trabalho, então, né, é muito importante quando a gente estiver em casa que o local seja o mais tranquilo possível, né? Porque o quanto mais tranquilo o local de trabalho, mais foco a gente vai ter uma concentração melhor, né? Então, como é que a gente pode ajustar será esse ambiente de trabalho, né? Fugindo do sofá e da cama, então dar preferência por nunca estar trabalhando diretamente sentada no sofá ou próximo à nossa cama. Escolher uma mesa ideal para trabalho, então a gente seria de extrema importância que a gente escolhesse um local de trabalho e sempre aderíssemos àquele local, né? Escolher uma cadeira confortável, então cuidar da postura, se sentar corretamente. E atenção à iluminação, né? Então, quanto mais a gente cuidarmos isso, é importante que enquanto a gente estiver trabalhando em casa, o local seja o mais possível, o mais tranquilo possível, pois quanto mais tranquilo o nosso local de trabalho, mais foco, disciplina e concentração a gente vai conseguir ter neste momento, né? Outra coisa bem importante é trabalhar de pijama diretamente de casa. Não é possível fazer isso, né? Então, trabalhar de pijama não é uma boa opção. Então, sempre se vestir da forma com que a gente iria trabalhar, manter as rotinas que vai nos ajudar a entender a forma que nós estamos trabalhando neste home office. O ambiente de trabalho, então, né? Procurar um ambiente arejado, procurar não encher a mesa com tantas coisas e não trabalhar próximo à cozinha, né? Então, porque isso nos acarreta, pensando na nutrição, a gente está trabalhando, a gente vai lá, a gente belisca. Então, quanto mais distante da cozinha for o nosso ambiente de trabalho, um pouco será melhor. Então, outra coisa bem importante neste momento, né? Cada vez a gente se depara mais com as pessoas, então, comentando que vem enfrentando alterações de comportamento, né? A partir do momento que a gente trabalha em casa, a gente tem que se ajustar a um monte de situações novas. Então, o humor muitas vezes não está equilibrado, a gente se torna ansiosos, tem a insônia também, que acaba atrapalhando, o estresse pelas atividades cotidianas, mais as atividades no trabalho, né? Então, como será que a gente pode reforçar estratégias para que possamos adaptar e ajustar tudo isso dentro do nosso teletrabalho, né? Então, a gente traz algumas coisinhas, algumas dicas para vocês, né? O quanto é importante nós nos conhecermos neste momento, né? O autoconhecimento, então. O que eu gosto de fazer? O que me deixa feliz fazer, né? Como eu gosto de efetuar diversas tarefas. Então, por a gente trabalhar em casa e passar o resto do dia em casa, a gente acaba que a gente fica 100% do nosso dia a dia presente em casa. Então, são perguntas que a gente pode se fazer no nosso tempo livre, né? Então, conhecer o nosso corpo, saber o funcionamento pleno dele, né? De quantas refeições será que eu preciso no dia? Quando será que eu tô com fome e quando que eu tô com vontade de comer? E melhora no nosso bem-estar, então. Qual que é o meu melhor ambiente de trabalho, né? É na mesa da sala? É no escritório? Né? Como que eu posso otimizar este tempo de trabalho, né? Porque a ansiedade e a compulsão, ela vem junto com a pandemia. O que é importante nós lembrarmos também, né? No Brasil, cerca de 9,3% da população sofre de algum transtorno de ansiedade, né? Esses são dados da OMS. Então, também tem alguns estudos já que foram desenvolvidos na Itália com a pandemia, no periódico de obesidade. Então, ele traz que as pessoas que estão em home office, elas têm feito uma refeição a mais que o habitual no dia a dia delas, né? Então, o que isso causa? Isso vai causar um desequilíbrio na nossa alimentação e a gente vai impulsionar tanto a ansiedade quanto a compulsão de comer, né? Então, 35% da população brasileira está em constante tentativa de emagrecimento, né? 75% da população da Itália apresentou algum
desvio de ansiedade neste momento. E com o teletrabalho, as pessoas têm feito, então, uma refeição a mais que o habitual delas. E como que a gente pode manter, será, uma dieta equilibrada, uma alimentação equilibrada nesses dias? O que é importante a gente pensar neste momento, né? Então, vários especialistas, eles falam que a alimentação, ela pode ajudar a vencer a ansiedade. E assim a gente consegue manter uma alimentação mais balanceada. Mas como é que a gente pode fazer isso, né? Porque a alimentação, ela vai nos ajudar fornecendo, então, nutrientes, né? Que são os percussores hormonais. Então, muito da nossa alimentação está ligada ao nosso estresse, né? Além de auxiliar o corpo a manter um equilíbrio neste momento, né? Então, uma alimentação mais equilibrada, contendo vitaminas, minerais. Então, uma alimentação que a gente possa estar se sentindo bem consumindo elas, né? E não somente comendo por prazer. Então, agora algumas dicas pra gente. O que influencia o teletrabalho e a comida, né? Então, a gente sempre traz isso para o pessoal, então, sobre o porcionamento das refeições, né? Procurar, por exemplo, quando nós estamos em casa, a gente serve a panela na mesa, né? Isso acaba acarretando que a gente pode se servir diversas vezes e a gente tem uma quantidade maior de comida disponível para nós. Então, porcionar a comida é uma ótima opção, porque a gente vai acabar consumindo só o prato feito, vamos dizer assim. Planejar as refeições, então, fazer uma lista sempre, ir no mercado já com uma lista. O que é importante, vários estudos falam, para a gente nunca ir ao mercado com fome, porque a gente acaba comprando o que a nossa vontade trouxe naquele momento de comer e não o necessário para a nossa rotina, né? Outra coisa bem importante também, então, aliar atividade física. Por que é tão importante uma atividade física, né? É muito importante a gente se manter fisicamente ativo, então, tanto para nossa saúde física quanto mental. Então, de acordo com várias situações, né, a estratégia da atividade física, ela consegue ajustar a nossa rotina e tratar vários níveis, por exemplo, o hormônio do estresse. Através da atividade física, a gente consegue reduzir essa sensação de estresse. E o consumo de água, então, né? Na pandemia, o consumo de água, então, ele diminui, com certeza, tá? No teletrabalho, então, a gente tem o hábito de reduzir a quantidade de líquidos que a gente ingere diariamente. Devido às condições, a gente às vezes não deixa uma garrafinha na nossa frente, né? Às vezes a gente tem dificuldade de ingerir o líquido também. E quanto a água é importante neste momento, né? A água, ela previne várias doenças. Para quem busca perda de peso, então a água acelera o metabolismo. Então a água é a nossa conciliadora de perda de peso. E além da ativação de nutrientes, né? Sem a água, a gente não consegue fazer o transporte de várias vitaminas no corpo. E como manter uma dieta, então, em teletrabalho, né? Então, eu acredito que nós devemos começar com pequenas atividades, né? Tudo que a gente começa com pequenas metas, a gente vai melhorando aos poucos, né? Então, cuidado com o uso dos ultraprocessados, né? Com a grande quantidade de sal, açúcar e a gordura que a gente pode ingerir nesses dias. Então, a deficiência de vários nutrientes devido ao baixo consumo de saladas e frutas está associado à imunidade. Então, neste momento, nós precisamos manter a imunidade alta, né? Uma dieta, então, baseada em mais alimentos in natura, uma fruta, um legume, algo feito em casa, né? Que a gente possa desembalar menos e descascar mais no momento da pandemia. Isso vai ajudar a aliar na ingestão de várias vitaminas e nutrientes, né? Favorecer o equilíbrio das coisas assim. As fibras auxiliam na saciedade. Então, de novo, para quem busca o equilíbrio do peso ou a perda de
exagero os alimentos ultraprocessados. Então, cuidar com lanches como pizzas, cheese e congelados, tentar evitar ao máximo, né? E se alimentar com calma. Então, a gente tem que destinar um tempo exclusivo para alimentação, né? E mastigar pelo menos 10 vezes o alimento que está na nossa boca. Então, cuidado com isso. Nós devemos sim mastigar no mínimo 12 vezes, na verdade seria, mas os 10 já estão comprovados cientificamente. E às vezes a gente acaba consumindo o alimento rápido, a gente dá 4 ou 5 mordidas e já engole ele. Então, a gente não trabalha muitos sensores do nosso corpo fazendo isso. Então, hoje a gente também trouxe algumas dicas para vocês, né? O que é importante nós fazermos neste momento, então? Procurar um ambiente de trabalho mais calmo, que a gente se sinta acolhido onde a gente estiver trabalhando. Longe da cozinha, então, que a gente possa estar longe da cozinha para não conciliar os alimentos próximos ao nosso trabalho. Fazer um planejamento das atividades diárias. Então, amanhã é sábado, o que eu teria para fazer amanhã? Anotar para que a gente possa seguir a rotina e manter um controle das nossas atividades, né? Definir as prioridades, então, para que seja possível ajustar o tempo de trabalho. Então, a gente sabe que com os filhos em casa, as escolas, uma semana online, uma semana presencial, acaba atrapalhando um pouquinho a nossa rotina de trabalho, porque a gente está ali trabalhando, pausa para atender o filho. Então, tentar ajustar o máximo as prioridades que a gente conseguir neste momento, né? Determinar um tempo, então, para cada atividade doméstica. Então, eu sei que o tempo de eu preparar o meu almoço é de tal hora até tal hora. O tempo de eu atender o meu filho vai ser este momento. Então, tentar conciliar ao máximo as nossas atividades domésticas com o controle do trabalho. O que é importante nós lembrarmos também? Fazer pausas, né? Então, cuidar com essas pausas contraditórias que a gente faz, que elas são essenciais, né? Então, diversas técnicas de gestão, então a gente tem com que as pausas são importantes também no momento de trabalho. Fazer uma lista de compras, então, quando ir ao mercado, isso é muito importante. Então, cozinhar. Então, outra dica bem legal é cozinhar para diversos dias e congelar. Isso poupa o nosso tempo na nossa rotina, porque a gente não tira aquele tempo do pré-preparo e a gente já tem a comida pronta. O descongelamento acaba sendo uma prática muito fácil para quem está em home office, né? Procurar ter lanches práticos e saudáveis na geladeira, então procurar ter iogurtes, procurar ter frutas, né? Para que a gente sempre estimule o consumo desses alimentos. E acabar não comprando tanto aqueles alimentos, vamos dizer assim, um salgadinho, alguma coisa mais industrializada. Então, tentar deixar na geladeira só aquilo que a gente acha. Aí, voltou. Então, dicas de receitas, então, procurar coisas práticas, então, preparar receitas práticas. Hoje em dia, quando a gente joga no Google, a gente tem diversas opções de receitas práticas e fáceis, né? Então, optar sempre pela praticidade enquanto nós estivermos trabalhando em casa, né? O que é importante também para a gente manter um equilíbrio no nosso corpo? Utilizar sempre uma proteína, um iogurte,
Fazer uma panquequinha, que é uma coisa bem prática de ser feita. O leite, então, bater com uma fruta, fazer uma vitamina. O que pode estar conciliado numa vitamina? Por exemplo, uma fibra, a aveia, então. Colocar uma aveia junto com essa vitamina, que vai nos dar mais saciedade durante o dia. Consumo de frutas, então, com as fibras novamente, né? Além de trazer um bom funcionamento para o nosso intestino, ela vai ajudar na saciedade. E utilizar os alimentos integrais. Então, o que acontece? Para uma preparação de bolos, doces e salgados, a gente sempre pode usar o alimento integral. E o que é importante nós lembrarmos? Quanto mais estiver colorido o nosso prato, melhor, mais vitaminas a gente vai estar ingerindo neste momento. Então, procurar manter um equilíbrio, preparar uma salada também no horário do almoço. Quem sabe preparar na segunda, salada de segunda, terça e quarta, já deixar ela pré-lavada para que se torne mais fácil depois de montar juntamente com o almoço, né? O que a gente tem que pensar neste momento, né? A gente não tem que começar uma dieta pensando que algum dia ela vai acabar. A gente tem que pensar os benefícios daquela alimentação para a nossa vida, principalmente na época da pandemia. O quanto é importante o consumo de uma vitamina C, o quanto é importante a gente tomar um sol, né? Então, começar um estilo de vida e não uma dieta pensando em terminar em algum momento, né? A gente vai acabar percebendo que os benefícios de viver com mais saúde se tornam a melhor escolha que a gente pode ter neste momento, né? E o que é importante a gente entender na pandemia? Que além do risco da infecção pelo coronavírus, existem outras doenças que surgem como efeito colateral da pandemia, né? Então a gente não trata só a chance de não pegar o coronavírus, mas sim de se manter saudável e manter a imunidade alta neste momento. Até o momento, então, existe bem poucas evidências ou recomendações sobre alimentação relacionada ao coronavírus, né? As mais comuns que a gente sabe que a vitamina C está conciliada à nossa imunidade e a vitamina D também. Então, são coisas bem importantes que a gente pode estar ajustando na nossa rotina. E a hidratação também, então, ela está ligada na manutenção e a recuperação, né, de várias, enfim, do transporte de nutrientes. Então, a hidratação é muito importante, assim como o consumo dessas vitaminas também se torna muito importante. Agora eu abro o espaço, caso vocês tenham alguma pergunta, alguma colocação, né? Eu tenho uma pergunta. Claro. Quando a gente fala em hidratação, o ideal a gente sabe que é água, né? Mas em casa, e agora no inverno fica mais difícil, né? Que nem tu falaste, né? Ter a garrafinha de água e a água gelada, enfim, né? Eu posso substituir essa água por chá? Então, quando eu ia na faculdade, eu adorava tomar um chá no inverno, porque tem uma grande dificuldade da gente tomar água por ser gelada, enfim, neste momento, né? Um dia uma professora olhou para mim e falou assim: Tu vai lavar as tuas roupas com chá quando eu chegar em casa? E aquilo me fez pensar bastante. Então, os nossos órgãos são como se fosse a nossa roupa. Então, infelizmente, a gente não pode substituir a água por chá. Apesar do chá não ter calorias nem nada, a gente não pode fazer isso, porque o bom funcionamento do organismo se dá só com o consumo da água. Então, uma sugestão que a gente tem, e não teria problema, talvez, é saborizar essa água, colocar um anis, colocar um pauzinho de canela, colocar uma fatia de laranja, né? Essa seria a melhor opção, mas o chá e o chimarrão não substituem a água. O chimarrão, inclusive, ele faz a gente eliminar o líquido. Então, quanto mais chimarrão a gente toma, mais retenção hídrica a gente tem. Então, o chimarrão, ele não hidrata. Ele faz o contrário disso. Ele tem a cafeína que ajuda ali no controle da perda de peso e tudo, sim. Mas ele faz a gente ficar retendo líquido. Então, o chimarrão não é uma boa opção. Temos que sempre conciliar a água junto. Obrigada.
Bom, então, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, né? Eu quero agradecer a Carol mais uma vez pela disponibilidade da palestra e por compartilhar conosco o teu conhecimento. Agradecer a presença de todos. E segunda-feira, a equipe da RH estará enviando a pesquisa de satisfação para que todos possam avaliar este evento, bem como sugerir outras temáticas, enfim. Acompanhe a nossa programação no site e nas redes sociais. Estamos com muitas oportunidades de desenvolvimento. Um bom dia a todos e até a próxima semana.